E aí, galera do Bolão Esportes? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, bem-vindo. E já deixa o like, inscreva-se e ativa o sininho, porque aqui a gente não chora, não passa pano e não tem clube de coração. Tem análise. Tem dado. Tem verdade. Hoje é dia de raio-x do Brasileirão. Rodada 10 cheia de drama, de virada, de hat-trick, de craque suspenso e de líder que não para. Vou te contar tudo o que aconteceu nos 4 jogos mais quentes da rodada, e já adianto, tem time grande passando vergonha por aí. Bora que o jogo começa agora. Vamos começar com um show de um jogador que estava com fome de bola. Ferreirinha, 28 anos, que muita gente ainda subestima, saiu do Morumbis na noite de sábado com o primeiro hat-trick da carreira. 3 gols. Hat-trick. Em cima do Cruzeiro. E não foi forçado, foi real, bonito, de um atacante que aproveitou cada espaço que a defesa celeste deu. Caleri ainda abriu o placar de pênalti no primeiro tempo, mas a noite era do Ferreirinha. O São Paulo vinha de 3 jogos sem vencer. Roger Machado estava no limite da corda. A torcida cobrava, a diretoria monitorava. E aí vem o Cruzeiro, que também não estava bem, né? Então, antes de exaltar demais o tricolor, vamos contextualizar. O Cruzeiro está com 7 pontos em 10 rodadas, dentro da zona de rebaixamento, sem Cássio, sem Marquinhos, sem Sinisterra. É uma raposa debilitada. O São Paulo venceu, aliviou, foi a 20 pontos. Mas a pergunta que fica é, esse São Paulo é candidato ao título, ou é um time que só mostra a cara quando o adversário facilita? O tempo vai responder. Arthur Jorge estreou no Cruzeiro justamente nessa derrota. Bem-vindo ao Brasil, professor. Você vai precisar de muito mais do que boa vontade. A raposa precisa de DNA, de identidade, de personalidade. E no momento, tem nada disso. 7 pontos em 10 rodadas. Isso é zona de rebaixamento. Ponto final. Você sabia? O último triunfo do Cruzeiro contra o São Paulo em território paulista foi em abril de 2017, pela Copa do Brasil, gols de Lucas Prato e Hudson. De lá para cá, 6 jogos em São Paulo, 4 vitórias do tricolor e 2 empates. Raposa que não late em São Paulo faz quase uma década. Clássico carioca em São Januário. O Vasco chegava em melhor momento, 5 jogos sem perder sob o comando de Renato Gaúcho. O Botafogo vinha de baixo na tabela, no 15º lugar com 9 pontos. Na teoria, era jogo do Vasco. Na prática, o futebol não liga para teoria. Matheus Martins resolveu o jogo com um golaço de fora da área e calou São Januário. Virada de 2x1 do Glorioso. Fim da invencibilidade de Renato. Análise sem passar pano. Primeiro tempo foi um belo sofrimento dos dois lados, goleiros foram os protagonistas, nenhum gol. No segundo tempo, David abriu para o Vasco e São Januário explodiu. Parecia que ia ser fácil. Mas o Botafogo, comandado pelo interino Rodrigo Belão, não entrou de branco. Villalba empatou de cabeça, e aí veio o golaço de Matheus Martins, domínio, drible e chute no ângulo. Sem chances para Léo Jardim. O Vasco teve a chance, não aproveitou, e pagou caro. Simples assim. Papo reto. Renato Gaúcho foi advertido pelo árbitro por reclamar demais em campo. Olha, Renato é ótimo em motivar grupo, mas às vezes a exaltação ultrapassa o razoável. O Vasco criou, mas o time ainda peca muito no último passe e na efetividade. E o Botafogo? Que sirva de lição, time comprometido, mesmo sem nome técnico no banco, briga de igual para igual. Você sabia? O Botafogo chegou a essa partida na 15ª posição, com apenas 9 pontos. Com a vitória, subiu para o 8º lugar, ultrapassando o próprio Vasco na tabela. Uma vitória no clássico que valem muito mais do que 3 pontos, vale autoestima, posição e moral. Mais de 68 mil pessoas no Maracanã. O Flamengo precisava reagir depois de 2 tropeços. O Santos chegava sem Neymar, suspenso pelo 3º amarelo, e sem Rony. Parecia jogo fácil pro rubro-negro, né? Nem de longe.
O Santos se fechou bem, virou o jogo com um golaço de Lautaro Dias logo nos primeiros minutos do segundo tempo. O Maracanã ficou tenso. E foi aí que o Flamengo acordou. Pedro, Jorginho de pênalti e um golaço de Paquetá fecharam a conta, 3-1. Análise sem passar pano. Primeiro tempo do Flamengo? Uma decepção. O time de Leonardo Jardim teve a bola, circulou, mas não criou. O Santos, com 3 volantes, sufocou o meio e foi mais perigoso. Não dá para falar que o Flamengo foi bem no primeiro tempo. Não foi. O VAR ainda anulou um gol de Léo Ortiz por impedimento, o que gerou uma reclamação que durou mais de 6 minutos, e era impedimento mesmo. Reclamação sem fundamento é perda de tempo. No segundo tempo, as substituições de Leonardo Jardim funcionaram. Plata entrou, Luiz Araújo entrou, Paquetá agiu. Mas a virada só veio porque o Santos cometeu erros defensivos graves. O Flamengo aproveitou. 17 pontos, 4º lugar. Tá vivo na briga. Agora é papo reto. O Santos sem Neymar é outro time. E isso é um problema sério para o Cuca e para a diretoria. Com 10 pontos, o Peixe está na 14ª posição, perigosamente perto do Z4. Gabigol voltou de lesão, mas ainda não é o Gabigol dos tempos áureos. O Santos precisa resolver essa dependência de Neymar urgente, ou a temporada vai virar pesadelo. Curiosidade, você sabia? Com um gol marcado neste domingo, Pedro igualou Gabigol como o maior artilheiro do Flamengo neste século, ambos com 161 gols. Pedro precisa de mais jogos, 322, enquanto Gabigol fez os seus em 308. A disputa pelo trono do Maracanã está aberta. Papo reto. O Bahia está no 4º lugar com 17 pontos. Time respeitável. Mas para sonhar com título, vai ter que vencer os grandes em casa. Não conseguiu hoje. E o Palmeiras? Segue lá no topo, tranquilo, sem drama. É o favorito ao título? Agora, com essa rodada, sim. Você sabia? O Palmeiras é o único clube brasileiro a ter conquistado o Brasileirão em 2 ciclos distintos de pontos corridos sem rebaixamento no intervalo. A consistência alviverde não é sorte, é estrutura. E em 2026, esse time já mostra que aprendeu com o vice de 2025. E é isso, galera. Rodada 10 recheada de emoção, de virada e de grandes atuações individuais. Ferreirinha brilhou no Morumbis, Matheus Martins calou São Januário, Paquetá fechou o Maracanã, e o Palmeiras fez o dever de casa fora de casa. Aqui no Bolão Esportes a gente não é torcedor, a gente é analista. Não tem time, não passa pano, não fica inventando desculpa para quem errou. Você não precisa concordar com tudo, mas precisa respeitar a análise. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o Brasileirão, deixa o like, compartilha com aquele amigo que só assiste jogo mas não entende nada de tática.